Continuando com o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, hoje vou meditar no capítulo 25, mas antes vou fazer uma oração. Senhor, mais uma vez, Senhor, estou aqui diante da Tua palavra, Senhor, que o Senhor hoje me dê sabedoria, Pai, que o Senhor me dê entendimento, que essa palavra ela possa penetrar no meu coração, para o meu entendimento e para o entendimento das pessoas que vão ver e ouvir esse vídeo, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então, nós vimos no capítulo 24 que Paulo, ele fez a sua defesa quando ele esteve em frente lá, diante do governador Félix, e o governador Félix com sua mulher Drusila, né, eles ouviram o que Paulo tinha a falar, mas eles ficaram com medo do que Paulo estava falando, porque Paulo falou a respeito da fé, sobre o juízo vindouro que Paulo falou, pregou para eles, mas eles não deram uma sentença para Paulo, eles apenas ouviram o que Paulo estava falando, tiveram medo, mas ficaram com Paulo preso lá durante 2 anos. E Félix, ele teve por sucessor um homem chamado Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, então ele manteve Paulo encarcerado até que o outro governador assumisse, que era, no caso, o governador Festo. Então nós vamos ver aqui no capítulo 25 que Paulo vai agora estar perante outro governador chamado Festo. Então começa dizendo assim: tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém e logo os principais sacerdotes, os maiorais dos judeus, lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Então aqui começa o capítulo já com a posse desse novo governador da província, onde Paulo estava preso, chamado Festo, e os judeus apresentam agora queixa contra Paulo e pedem que ele mande Paulo para Jerusalém porque eles queriam matá-lo, né? Então, no versículo 4 diz assim: Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido diante dele, ou seja, Festo pede que ele vai para o tribunal e pede que tragam Paulo diante dele. Versículo 6, no versículo 7, comparecendo Paulo, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, contra Paulo, as quais, entretanto, não podiam provar. Ou seja, eles traziam acusações, mas nenhuma prova. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho,
respondeu: para César apelaste, para César irás. Então agora, esse homem Festo, ele acolhe o pedido de Paulo. Paulo apela para o imperador César e ele, Festo, atende. Versículo 13 diz assim: passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém pedindo que eu condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu os suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quando ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Então, aqui nós vimos que Festo, o governador da província, recebe o rei Agripa e sua mulher chamada Berenice. E Festo conta a eles o que estava acontecendo, conta tudo sobre a respeito de Paulo, né, que os judeus, os sacerdotes o estavam acusando, Paulo sem nenhuma prova, e Festo perguntou se eles queriam que Paulo fosse levado a Jerusalém para ser julgado, mas Paulo apela para César e Festo está dizendo ao rei Agripa e a Berenice que eles estavam com esse caso de Paulo e Paulo estava ali detido, mas que ele ia ser encaminhado para César. Aí o rei Agripa e a sua mulher Berenice disseram a Festo que queriam ouvir a Paulo, queriam ver a Paulo. Então, no versículo 23 diz assim: de fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem? Por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Então aqui nós vimos que Festo, ele faz uma apresentação de Paulo para o rei Agripa e para sua mulher Berenice. Então nesse capítulo 25, o que é que nós vimos aqui? Nós vimos que Deus, ele está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas, porque aos olhos humanos, Paulo ele estava preso, estava indefeso. Na realidade, ele estava sendo conduzido pelo Senhor para o centro do plano divino. Por isso que ele estava passando por tudo aquilo, né? Sendo acusado injustamente, estava sendo levado de audiência em audiência. Primeiro passou pelo rei, pelo primeiro governador, por Félix. Esse deixa ele preso 2 anos. Depois manda ele agora para que se apresente ao próximo governador, que foi o governador Festo. Esse Festo, tudo, mas porque Deus estava por trás, os sacerdotes e os fariseus queriam que Festo, mandasse de volta
Paulo para Jerusalém para o matarem, mas Festo disse não. Ele vai, como Paulo apela para César, ele atende ao pedido de Paulo e não ao pedido dos sacerdotes e dos fariseus. Então Festo agora vai mandar Paulo para o imperador, mas antes ele recebe a visita de um casal que eram reis, Agripa e Berenice. E Festo conta a Agripa e Berenice tudo o que está acontecendo. Então, Agripa e Berenice, eles ficam têm a curiosidade de conhecer a Paulo. E aqui no final do capítulo 25, nós vimos a apresentação de Festo para Agripa, contando o que Paulo tinha feito, aliás, que não tinha prova nenhuma contra ele, mas ele queria um motivo para mandar escrever para o imperador César, porque ele disse que não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Ou seja, o próprio Festo, o governador, não tinha motivos para encaminhar Paulo para César, porque não tinha argumentos. Por que ele estava apelando para César e o motivo pelo qual Paulo estava se dirigindo até César? E no capítulo 26 nós vamos agora ver a continuidade, né, dessa situação que Paulo está atravessando. Então nós vimos que Paulo foi um homem sábio, né? Ele tinha muita sabedoria e discernimento que foram fundamentais, porque Paulo usou de todos os seus argumentos, dizendo que era cidadão romano, depois disse que era judeu, depois falou que apelava para César, ou seja, Paulo tinha conhecimento até mesmo da lei. Ele tinha muito conhecimento da lei, ou seja, ele usou seus direitos de cidadão romano com inteligência, não por medo, mas por garantir a oportunidade de continuar testemunhando, né? Por quê? Porque a verdade do evangelho, ele confronta poderes humanos. Assim como Festo e Agripa, eles se depararam com a ressurreição de Jesus. Eles ficaram admirados com o conhecimento de Paulo a respeito da palavra, do evangelho, do caminho, né? Ou seja, a respeito de Jesus Cristo, né? É tanto que eles quiseram ouvi-lo. Agripa e Berenice, eles queriam conhecer a Paulo. E o evangelho, ele continua desafiando autoridades, governos e culturas. Ele desafiou naquela época esses governantes, né? E nós vimos aqui que Paulo foi um homem íntegro, de coragem. Ele inspirava respeito, mesmo ele estando passando por aquela situação, mas as pessoas respeitavam a Paulo, mesmo entre aqueles incrédulos, porque Paulo, ele mesmo preso, ele impressionou a Festo, ele impressionou a Agripa, ele impressionou aos presentes com sua postura, com sua clareza, com sua inteligência e sabedoria, que a sabedoria dele vinha do alto, né? E é isso que nós também devemos pedir a Deus, essa sabedoria. A promessa de Deus, ela sempre se cumpre, ainda que o caminho seja difícil. Nós vimos aqui que o trajeto de Paulo até chegar em Roma não foi livre de lutas, mas o Senhor estava com ele. O Senhor o sustentou em cada etapa. Então, o que é que nós podemos aprender com este capítulo? Que Deus, ele está em todos os momentos na nossa vida, na nossa caminhada. Ele está junto conosco, né? Seja nas lutas e seja não nas lutas, mas Deus, ele está sempre presente, né? Conosco. É isso que nós aprendemos neste capítulo no dia de hoje. Amém?